do Senhor. É um prazer e uma alegria ter você conosco para mais um programa Lendo e Entendendo a Bíblia. Que o Shalom do Eterno possa estar sobre o seu coração, como disse o apóstolo Paulo, excedendo todo o conhecimento e o entendimento humano, de uma maneira que venha realmente trazer paz e a compreensão necessária para alguns textos da Bíblia que talvez temos dificuldade de entender. Já gostaria de convidar você a compartilhar este conteúdo, a deixar o seu like, o seu comentário, alguma dúvida bíblica, algum texto que você gostaria que nós estivéssemos produzindo aqui. Nós queremos a sua participação. Todos nós temos aquelas perguntas difíceis da Bíblia que talvez ao longo de nossa vida nunca foram respondidas. Nós vamos trazer aqui até você hoje pelo menos 3 perguntas e tentar respondê-las ao longo de nosso programa. E a primeira dela é: qual o primeiro pecado registrado na Bíblia? Nós vamos falar com você também o porquê que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. Também vamos ver qual o maior pecado segundo a Bíblia. Esta e outras perguntas vão ser respondidas na programação de hoje. A semana passada nós terminamos falando como que Deus não desiste da sua criação, da sua obra-prima, e Ele chama homens e mulheres que queiram cumprir o seu propósito. Como Ele escolheu Noé para um novo começo, e Ele vai escolher homens e mulheres ao longo da sua jornada até a chegada do seu Messias, aquele que viria restaurar a humanidade. Nós vamos ver pessoas como Abraão, que aceitou o desafio de Deus, e Deus fez uma promessa por meio dele de abençoar todas as outras famílias da terra. E por meio do seu descendente, que era o Messias, traria a salvação a toda a humanidade que cresce no seu nome. Mas eu gostaria, antes de entrarmos na vida de Abraão e os seus descendentes, falarmos sobre os 2 primeiros filhos de Adão e Eva, onde a Bíblia nos registra Caim e Abel, e no começo do capítulo 4 nós aprendemos grandes lições que trarão muita informação e tirarão algumas dúvidas que algumas pessoas têm do porquê que Deus aceitou Abel e o seu sacrifício e não aceitou o sacrifício de Caim. Com certeza, Deus vai trazer explicações para a sua vida neste momento. Bem, meus irmãos, eu comecei falando sobre qual o primeiro pecado registrado na Bíblia. E para sua surpresa, o primeiro pecado registrado na Bíblia não foi a desobediência de Adão e Eva lá no jardim. Sabe, quando nós olhamos a Bíblia, o primeiro pecado e o último pecado registrado é o mesmo. No nosso primeiro episódio, nós falamos sobre Adão e Eva lá no jardim e como que a serpente veio distorcer as palavras de Deus e ela mente para Eva sobre as palavras de Deus. Então nós vemos que o primeiro pecado registrado na Bíblia é a mentira. A própria Eva mente para a serpente quando ela distorce as palavras que Deus tinha dado a ela, adicionando que não só não poderiam comer, mas nem mesmo tocar no fruto proibido. E quando nós olhamos o último capítulo da Bíblia, olha o texto que eu tenho aí para os irmãos, no capítulo 22 do livro de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que ficarão de fora, e aí vai dar uma lista de vários pecadores que não entrarão na cidade santa, e vai dizer que todos os que gostam de praticar a mentira, e vai dizer, e aqueles que acrescentarem, ou tirar, ou retirar das palavras que Deus proferiu, Deus retirará da sua participação da árvore da vida e da cidade santa. Nós vamos ver que desobediência veio depois da mentira. E aqui nós podemos aprender que o maior pecado é não crer nas palavras de Deus, não dar crédito, pois próprio Jesus já nos disse essa frase que está aí para você: quem não crê já está condenado. Já tem uma sentença para aquele que não crê, pois não creu na palavra do Eterno. E esta foi a discussão de Jesus com todos os escribas no maior momento de sua vida e os fariseus que vinham questioná-lo, pois eles davam mais crédito à palavra dos homens do que às palavras de Deus.
E aí, Jesus Cristo falando com eles, diz, olha, vocês conhecem as Escrituras, vocês examinam elas porque elas que procuram anunciar vocês a vida eterna. E ele diz, mas são elas que de mim testificam. Olha só esse texto que está registrado em Marcos, capítulo 7, versículo 8 e 9. As palavras de Jesus aos fariseus vão nos dar um entendimento do porquê que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Vocês negligenciam o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos. Vocês estão achando uma desculpa para deixar o mandamento de Deus de lado a fim de obedecer às suas tradições. Ou como diz uma outra versão aí da NVI, a RC, a fim de se apegarem às tradições dos homens. Com este texto de Jesus, fica mais fácil nós entendermos por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim. Porque Caim sabia algo que Deus tinha pedido, mas ele não quis dar crédito à voz de Deus e quis seguir o seu próprio coração. O nosso texto-chave de hoje, ele está registrado no capítulo 4 do livro do Gênesis, a sequência depois de que Adão e Eva são colocados para fora do jardim, e a Bíblia vai dizer então que começa a história dos seus descendentes. E Adão teve relações com Eva, e Eva, sua mulher, ficou grávida e deu à luz a Caim. Então disse ela, adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu ela à luz a Abel, o irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, como cuidava dos animais, trouxe dos primogênitos do rebanho e da gordura deles. E o Senhor se agradou de Abel e de sua oferta. Note que não foi só da oferta. Deus se agradou de Abel e da sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. E Caim ficou irritado e fechou a cara. Essa é a NTLH, mas a Revista e Corrigida diz que mudou o semblante de Caim, porque Deus não aceitou a sua oferta e nem mesmo a sua maneira de agir. Sabe o nome Caim, na Bíblia, ele tem um significado importante. A Bíblia diz, o próximo texto que vai aparecer aí, Cain, em inglês, ou Caim, em hebraico, está relacionado à aquisição. Ela diz, eu recebi do Senhor um varão, agora o Senhor vai dar sequência na nossa linhagem. E aí a Bíblia diz que mais uma vez, Adão e Eva tiveram relações e eles tiveram um segundo filho. Note que aqui ele está registrando a história dos filhos homens de Adão e Eva. E o seu segundo filho tem o nome de Abel. Abel, em hebraico, Evel, quer dizer vapor ou vaidade. É a mesma palavra que o sábio Salomão usa quando ele vai repetir por várias vezes no livro de Eclesiastes que tudo na vida não passa de uma vaidade. Segundo a tradição judaica, o nome de Abel quer nos trazer o entendimento de que sem Deus, sem o auxílio de Deus, todas as coisas terrenas e os prazeres não têm valor nenhum, são mero vapor. E a Bíblia vai dizer que os filhos de Adão e Eva vão ter profissões e que estão relacionadas às primeiras ações de Adão. Quando Deus o coloca no jardim, a Bíblia diz que ele traz os animais para ele nomeá-los. E então Abel vai ser cuidador de animal. Já Caim vai ser cultivador da terra. A primeira profissão que Deus deu para Adão, de arar e cultivar o jardim. E sabe, a Bíblia vai dizer que na época das colheitas, ou um certo tempo depois, alguma tradução hebraica vai dizer que logo na época das primeiras colheitas eles vieram trazer uma oferta a Deus. Por quê? Porque foi quando Caim traz do fruto da terra. Foi na época da colheita que ele vai trazer. E ele traz do fruto da terra e Abel vai trazer o primogênito das ovelhas. Mas ao contrário do que muitos pensam, olha só o texto que eu vou colocar aí para você. Muitas vezes nós pensamos que a Bíblia diz que foi porque Abel trouxe o melhor e Caim não. A Bíblia não diz.
que foi porque Abel trouxe o melhor e Caim não trouxe o seu melhor. Não, ele trouxe das suas primícias da colheita, enquanto que Abel trouxe dos primogênitos das ovelhas. Foi aquele que primeiro tinha nascido. Segundo a cultura rabínica, se você olhar, Abel, ele cuidava de gados, ele cuidava de animais. Então, uma ovelha é menor do que um gado. Ele poderia ter oferecido um boi pequeno, um animal pequeno, mas por que Deus se agradou e atendeu quando ele ofereceu um carneiro ou uma ovelha em sacrifício? Porque quando nós continuamos lendo o texto, no versículo 6, Deus vem conversar com Caim, porque Deus não se agradou da oferta dele. Esse texto que vai ser colocado aí na sua tela, que é o capítulo 4, versículo 6, que diz, Deus falando com Caim, se você fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Olha só, o que é certo. Então havia uma maneira correta de ofertar a Deus. E o programa Lendo e Entendendo a Bíblia vem nos trazer o entendimento que você precisa ter. Nem tudo o que aconteceu com os primeiros personagens, com todos os personagens da Bíblia, está registrado. Note que esse texto foi registrado por Moisés 1.500 anos mais tarde. Deus deu a ele a revelação das coisas que aconteceram e ele está registrando aquilo que é de importância. Mas nós precisamos entender que tem muitas coisas que estão implícitas no texto. A Bíblia diz que Deus deu ordens para Adão e Eva como eles deveriam agir no jardim. Eles poderiam comer de todas as árvores, mas daquela árvore que estava lá no centro, Deus disse, daquela vocês não vão comer. Deus deu instruções a eles. Quando eles são colocados para fora do jardim, com certeza, por mais que Moisés não registrou, mas Deus deu a eles as instruções da maneira que eles poderiam agora ofertar a Deus, porque Deus os instruiu como seria a vida deles depois do jardim. Com certeza, Deus veio e disse a eles como ele esperava. E é tão certeza isso, porque quando nós lemos Hebreus, capítulo 11 e o versículo 4, vai estar registrado algo sobre Abel e vai dizer que pela fé ofereceu sacrifício mais aceitável Abel do que o de Caim. Se foi mais aceitável e ele ofereceu pela fé, o que nós entendemos? Entendemos que Romanos vai nos dizer que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Quando Abel ofereceu o sacrifício que foi mais aceitável, foi que ele deu ouvido, crédito às palavras de Deus. Deus estava falando com Caim. Caim, se você fizer da maneira que eu ensinei, não vai ser aceita? Sabe, Deus estava dizendo, por que você não oferece o que eu já pedi? Sabe, Abel fez aquilo que agradava a Deus, ele obedeceu. E Caim estava colocando Deus à prova. Como diz o escritor Tiago, ele diz, não tente a Deus. Nós não podemos colocar Deus à prova ou tentar Deus, querendo que Deus haja contrário à sua própria natureza. Sabe, não tem como nós continuarmos fazendo o que é errado e achar que Deus vá nos abençoar. Mas Deus vem falar com Caim e ele diz, cabe a você dominar este desejo seu de fazer o que é errado. Porque se você fizer o que é certo, vai ser aceito. Mas olha só, Deus diz para ele, o pecado já está aí na sua porta, como uma besta fera. Se você não dominá-lo, ele vai dominar você e você vai acabar cedendo à morte. Olha o texto que nós temos que Tiago nos diz, lá no primeiro capítulo da sua carta, versículo 14 e 15. A tentação, ela vem sobre nós dos nossos próprios desejos, que nos seduzem, nos arrastam. E estes desejos vão dar a luz ao pecado. E quando o pecado desenvolve e ele dá luz, gera plenamente a morte. Quando ele se desenvolve totalmente, ele gera a morte. E o que é morte? Morte é afastamento de Deus, separação de Deus. Sabe o que me chama a atenção? Que na sequência do texto de que Deus vem conversar com Abel, quero dizer com Caim, a Bíblia nos diz que Caim vai conversar com Abel. Depois de Deus tratar com ele, provavelmente ele está triste porque Deus aceitou a oferta de Abel. E este versículo, a próxima inserção, está dizendo que, e falou Caim com seu irmão Abel.
E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Eu fiz questão de colocar esta versão, que é a ARC, porque a versão ARC, ela não coloca um acréscimo que outras traduções têm, como é a NAA, como é a NVI, que acrescentam depois de que Caim falou com seu irmão, eles acrescentam assim, que ela disse, vamos ao campo. Eu quero conversar com você lá no campo. Mas muitas das traduções antigas não têm este acréscimo. Este acréscimo foi colocado na Vulgata Latina e algumas outras cópias antigas. Mas é claro que Caim e Abel conversaram sobre muitas coisas, principalmente o entendimento de que Deus não estava se agradando da sua oferta. Mas nós precisamos entender que o texto vem logo na sequência, depois que Deus conversa com Caim. Eu gosto do acréscimo entre colchetes da versão amplificada. Olha só esse texto. E falou Caim com Abel, seu irmão, sobre o que Deus tinha falado com ele. Note que não diz, vamos para o campo. Aqui eles colocaram, e está entre colchetes, sobre o que Deus tinha falado com ele. Mas Caim, recusando reconhecer o seu erro, ele começa a dar o processo à luz. A Bíblia diz que ele cedeu. Deus disse, cuidado, você precisa dominar, porque senão você vai ceder e ao ceder vai gerar o pecado. Segundo a tradição rabínica, entre esta primeira parte do versículo e a segunda parte, provavelmente passou um longo tempo. Assim como entre a primeira frase do Gênesis 1:1 e a segunda frase, o final do versículo, muitos estudiosos acreditam que possa ter passado milhares de anos. E disse Deus, que ele criou os céus e a terra estava sem forma e vazia. Por que estava sem forma e vazia? Tem muitas teorias e muitos estudos sobre esse assunto. E aqui também, a Bíblia vai dizer que Deus conversa com Caim. E logo após o texto, vai dizer que em outro momento, quando eles estavam no campo, a tradição rabínica vai dizer, ele pode ter passado muitos anos até mesmo. Enquanto eles estavam discutindo sobre como que Deus aceitava, não aceitava a sua oferta, a tradição rabínica diz que provavelmente a discussão entre eles era sobre com quem eles iriam casar. Segundo a tradição, quando Caim nasceu, ele também nasceu com mais duas irmãs gêmeas. Não está registrado na Bíblia, porque a Bíblia só registra o que vai contar a linhagem das partes mais importantes, principalmente só registra a tradição do homem ser registrado. E a tradição também diz que quando Abel nasceu, ele também nasceu com outras irmãs, que eram gêmeas dele. E aí a tradição diz que enquanto eles discutiam sobre quem casaria com quem, o que aconteceria, o argumento foi se tornando violento. E Abel, que era mais novo, mais jovem, ele era mais forte do que Caim. A tradição diz que então Abel colocou Caim sobre o chão e ele o pressiona. E então Caim, naquele momento de o que vai acontecer comigo? Ele exclama, essa frase que a tradição diz, que ele faz, como você pode me machucar, Abel? O que você vai dizer a Deus se você me machucar? O que você vai dizer ao nosso pai Adão? Eu ainda sou seu irmão, tenha misericórdia de mim. E a tradição rabínica vai dizer então que Abel soltou Caim, que se virou, jogou seu irmão ao chão e provavelmente pegando uma pedra, ele o matou. O que aconteceu, como foi, a Bíblia não registra, mas o certo é que Caim matou o seu irmão Abel. E do mesmo modo, como Deus veio tratar com Adão e Eva quando pecaram, a Bíblia diz que logo Deus vem tratar com Caim. E é o nosso próximo texto. Deus vem falar com Caim e diz, Caim, onde está Abel? Da mesma maneira que Deus disse, Adão e Eva, onde vocês estão? Deus diz, Caim, onde está seu irmão? E ele diz, não sei. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Deus veio tratar com Caim da mesma maneira que ele queria que Adão e Eva reconhecessem o seu erro, que ele se arrependesse da sua ação. Deus queria que Caim dissesse, eu pequei. Reconheço que eu errei, o Senhor veio me dar um alerta e eu acabei cometendo algo terrível. Senhor, me perdoa. Mas em nenhum momento a Bíblia fala que teve arrependimento na vida de Caim. Caim preferiu fugir da presença de Deus. A Bíblia diz que ele não quer encarar a realidade.
E Deus acaba colocando uma punição severa sobre a vida de Caim. Caim era agricultor, mas a Bíblia diz que de agora para frente, tudo que ele plantasse, a terra não daria mais o seu fruto. Caim diz: Senhor, o Senhor coloca uma pena muito pesada sobre mim. Eu não posso aguentar. O que vai acontecer comigo? As pessoas vão querer me matar porque vão saber que eu matei Abel. Mas a Bíblia diz então que Deus coloca uma marca sobre Caim para que as pessoas reconhecessem quem ele era. E a Bíblia diz então que ele sai da presença. E aqui neste momento me vem à memória algo muito interessante sobre o sacrifício de Abel e Caim, que foi o que gerou aí em Caim essa ira. E ele cedeu ao pecado e acabou matando seu irmão. Muitas vezes nós preocupamos na oferta. O que foi que um ofereceu, o que foi que o outro ofereceu, e não entendemos que Deus não está apenas interessado na oferta em si. Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, aquele momento em que o profeta Samuel vem falar com Saul. E ele diz: olha, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? É uma pergunta que Samuel faz a Saul. Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiro. Note que Abel tinha oferecido a gordura de carneiro, mas o Senhor está falando aqui que ele está mais interessado com a nossa obediência. Isso não deixa de me lembrar de um texto que eu gostaria de ler com os irmãos. Um texto muito interessante, quando Deus usa o profeta Isaías. Deus vem falar com o povo que estava desobedecendo ao Senhor, e Deus traria uma grande consequência à vida deles se eles não se voltassem ao Senhor. E o profeta Isaías fala no primeiro capítulo, versículo 10, esse texto não vai estar para vocês, mas eu vou ler. Ele diz assim: o que faz vocês pensarem que eu desejo os seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor: eu estou farto de holocaustos de carneiros, de gordura de novilhos gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Quem que lhes pediu esse alvoroço por meio dos meus pátios quando vocês vêm me adorar? Parem de fazer essas ofertas inúteis, incensos que oferecem até me dá náuseas, Deus diz, porque as suas festas de luas novas, os seus sábados, os seus dias especiais são pecaminosos e falsos. Ele está dizendo: não está vindo do fundo do coração de vocês. Eu não aguento mais as reuniões solenes de vocês. Deus continua: odeio as festas de luas novas, as celebrações anuais. Elas são um peso para mim. Eu não suporto mais. Olha o que diz no versículo 15. Não olharei mais para vocês quando vocês levantarem a mão, orando a mim, sabe? Lavem-se primeiro, limpem-se, removam o pecado da minha vista e parem de fazer o que é mal. Aprendam a fazer o bem, Deus estava dizendo. Busquem a praticar a justiça, ajudar os oprimidos, defender a causa do órfão, lutar pelo direito das viúvas. Aí depois, vocês podem vir que eu vou resolver o assunto de vocês. Ainda que os seus pecados sejam tantos como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora vocês sejam vermelhos como o carmesim, eu posso lhes tornar brancos como a lã. Se vocês estiverem dispostos a me obedecer, terão comida fartura. Outra versão diz: se me obedecerem, comereis o melhor dessa terra. Se, porém, desviarem-se e recusarem a ouvir a minha voz, serão devorados pela espada. Eu, o Senhor, é que estou falando isso. Sabe o que Deus estava dizendo? A oferta é importante, mas muito mais do que a oferta, o Senhor busca a obediência, um coração puro, voltado, junto com o seu sacrifício, tem um alto valor para o Senhor. Lembra de Jesus, quando ele está ensinando os fariseus, e aí sobre ofertar, sobre trazer o que é bom para o Senhor, ele fala de duas ofertas. E ele pergunta qual que foi a melhor, e o Senhor disse: olha, muitas vezes vocês estão preocupados com que todos vejam o que vocês estão fazendo. E quando vocês só fazem isso, vocês já receberam o galardão. Que o que vocês querem é ser visto, vocês serão vistos. Mas Isaías, capítulo 29, versículo 13, é o próximo texto que eu tenho para vocês. Isaías diz que o Senhor está triste com este povo porque fala que me pertence, honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que eles me prestam não passa de regras ensinadas por homens. Deus está dizendo: vocês só estão seguindo a sua própria tradição.
o seu próprio desejo. E o que aconteceu? Caim deu ouvido a seu desejo, como disse Tiago, e este desejo deu a luz ao pecado. E com a sua tentação dominado, ele não aceitou o ensinamento, a correção de Deus. E isso teve consequências terríveis. Como diz aquela história do menino que viu um cachorro lá no pátio e ele queria entrar para brincar com aquele cachorro. Mas tinha uma placa bem grande que dizia: cuidado, cachorro bravo, não entre. A seu próprio risco você pode ser mordido. Mas o menino abre o portão e entra. Cachorro bravo morde o seu braço. Menino fica triste com o cachorro e diz: cachorro, por que você está fazendo isso? Eu vou sair outra vez e eu vou voltar. E você não faz o que você fez. Menino abre o portão, entra novamente. Cachorro bravo, sendo cachorro bravo, o morde. E o menino volta e diz: cachorro, por que você fez isso? Você sabe que fazendo isso não vai ter como você ser feliz e termos um relacionamento? Na verdade, o que Caim e eu e você não entendemos é que a desobediência a uma ordem de Deus tem grandes consequências. Muitas vezes estamos fazendo aquilo que sabemos que desagrada a Deus, mas continuamos no intuito de querer mudar a malignidade do pecado. Veja o que está escrito no primeira carta de João, capítulo 3, versículo 11 e 12. Está aí, olha. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros e que não venhamos ser como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou a seu irmão. E por que ele assassinou a seu irmão? O próprio João responde: porque Caim praticava o mal, ele deu ouvido ao mal. O seu irmão Abel, ele praticava a justiça. Nós precisamos reconhecer o quanto as nossas ações nos afastam de Deus e estamos caindo no risco de desagradar a Deus. Mas precisamos voltar, por isso que você precisa dar ouvido à voz do Espírito Santo. Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo e o Espírito Santo nos convenceria dos nossos pecados, da justiça e do juízo. Dê ouvido à voz do Senhor e não se afaste de Deus como aconteceu com Caim. Mas sabe uma coisa que Deus requer de mim e de você? A Bíblia diz que Deus requer que nós confessamos o erro e abandonamos os nossos pecados. Porque se continuarmos na prática do pecado, não teremos grande recompensa e não teremos vitória. Olha o próximo texto que eu tenho para você. Está registrado no livro de Provérbios, capítulo 28, 13. Quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, não vai para frente. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Me lembro aqui, me veio à memória um texto que eu não tenho para vocês, mas que está registrado na primeira carta de João também, no primeiro capítulo, a partir do versículo 6, ele diz: olha, não quero que vocês vivem pecando, mas que vocês andem na luz como Deus na luz está. Mas se nós dissermos que não pecamos, já estamos cometendo pecado, porque todos nós cometemos pecado. Mas ele diz: mas se confessarmos os nossos pecados, nos apresentarmos a Deus, pedirmos perdão, alcançaremos a comunhão de Deus. E o perdão de Deus nos trará de volta um relacionamento com Deus. E aí ele continua no capítulo 2, filhinho, eu escrevo isso para vocês, não para que vocês vivam pecando, mas mesmo que você cometa pecado, saiba que você tem um justo advogado ao lado do Pai, Jesus, aquele que está intercedendo por nós. Ele já morreu pelos pecados que cometemos, pelos que ainda iremos cometer, mas precisamos confessar, abandonar os nossos pecados para alcançar a misericórdia do Senhor, sabe? Caim preferiu fugir da presença de Deus do que reconhecer os seus erros. E a Bíblia vai dizer que na sequência do texto ele viveu errante pelos caminhos aonde ele vai encontrar uma cidade, um local na região de Nod, que significa em hebraico andança sem rumo. Sabe algo que nós precisamos entender? Que a Bíblia vai dizer que por esses caminhos que ele seguiu, ele se casa novamente e ele tem um filho, ele coloca o nome do filho Enoque, vai ser o nome da próxima cidade. E algumas pessoas dizem: mas como que já tinha cidade? Nós precisamos entender que ao lermos a Bíblia, naquela época as cidades não são como as cidades de hoje. Um pequeno aglomerado de famílias, de casais com filhos que se uniam para um ajudar o outro a desenvolver a agricultura, a se proteger, eram consideradas cidades. Nós precisamos entender que também já tinha passado aí mais de 130 anos, desde que Adão e Eva saíram do jardim, de que tiveram filhos e filhas, e na sequência do texto,
vai nos dizer que os filhos de Caim vão ter atitudes totalmente contrárias à vontade de Deus, totalmente diferente daqueles que são os filhos de Adão por meio de Sete. Sabe, mas a Bíblia vai dizer que logo mais à frente, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete vão se misturar e vai gerar aquilo que nós vimos na semana passada, que é a descendência dos dias de Noé, que praticavam tanto mal, que Deus resolve então fazer um novo começo e trazer um dilúvio, uma destruição. Por quê? Porque os filhos de Sete que seguiam a Deus deram ouvido aos filhos de Caim, que não davam ouvido às palavras de Deus e acabaram tendo grandes consequências. Por quê? Porque eles seguiam o seu ego, seguiam a sua própria vontade. E com isso eles fizeram o quê? Construíram suas cidades, queriam fazer um nome para si, construíram torres, tentando colocar o nome deles acima de todas as coisas. Nós vamos ver isso até mesmo na geração pós-dilúvio, os descendentes de Noé. A Bíblia diz que eles constroem uma torre chamada Babel, e com essa torre eles tentam colocar o nome deles acima do nome de Deus. Mas o que nós aprendemos com tudo isso? Independente das muitas torres e das muitas cidades que os homens constroem, cada vez mais eles se afastam de Deus. Porque Deus não está interessado que nós construímos torres e cidades e nomes simplesmente para nos agradar e elevar o nosso ego. Mas Deus quer que nós elevamos o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome. É este nome que deve ser elevado. Deus quer que nós construímos e edificamos a sua igreja na base que o seu Filho já plantou lá na cruz do Calvário, aonde ele veio trazer de volta-nos ao Pai. E não vivemos influenciados pelo pecado. E muitas vezes nós fizemos a leitura bíblica, e nós vamos ver as genealogias que nós vimos na semana passada, e nós olhamos para que esses textos e nós não entendemos. O que para muitos é apenas uma sequência de nomes nas genealogias, como nós estudamos a semana passada, para Deus são pontes, onde Deus une para ligar a sua promessa ao cumprimento dela, mostrando a fidelidade de Deus. É o que nós vemos por meio das genealogias, porque Deus sempre utiliza pessoas para cumprir os seus propósitos. Pessoas falhas como eu, imperfeitas como você, mas que são as pontes que Deus usa para cumprir a sua aliança e a sua promessa. Por isso, nós precisamos reconhecer que no mundo as pessoas dependem de grandes números, de muitas pessoas e às vezes de muito dinheiro para fazer as coisas, mas Deus está à procura de homens e mulheres falhos, fracos, mas que estão disponíveis para Deus usar para cumprir o seu propósito. E para que aconteça essa frase que eu gostaria de colocar para você aqui, para que Ele possa revelar a sua graça por meio de nós, por meio de pessoas que o Senhor escolhe. Ele quer revelar a sua bondade, Ele quer usar você para tocar a vida de outras pessoas. E assim Deus está fazendo. Desde Noé, Ele veio fazendo alianças com homens e com mulheres, usando pessoas para tocar o mundo e alcançar. Porque a Bíblia diz que Deus não quer que todos se percam, mas que eles sejam alcançados pelo conhecimento da salvação que há em Cristo Jesus. Estamos caminhando para o fim, mas nós aprendemos aqui hoje que Caim desobedeceu a Deus e acabou se tornando um andarilho errante. Ele preferiu dar ouvido ao seu próprio coração, ao seu próprio desejo. Mas nós vemos a semana passada que Noé, diferente de todas as pessoas, resolveu obedecer a Deus e foi salvo junto com toda a sua família da destruição do dilúvio. Vale a pena obedecermos a Deus, seguirmos os seus mandamentos. Quando olhamos ao redor do mundo, do Brasil e de tudo que está acontecendo, nós olhamos, meu Deus, o que está acontecendo? Está um caos. Mas eu gostaria de dizer para você, Deus continua no trono, Ele controla todas as coisas e continua à procura de homens e mulheres, como eu, como você, para que Ele possa cumprir as suas promessas, para que Ele possa nos capacitar para cumprir os seus planos. Mas para isso, Ele exige que eu e você confiemos nas suas palavras que foram deixadas registradas para nós. Agora nós precisamos entender que isso não vai ser fácil. Por isso que ele usou o escritor aos Hebreus para nos deixar essas palavras. Ele diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ele diz, sem vocês ouvir a minha palavra,
vai ser impossível me agradar. Caminhar comigo. Por quê? Porque Deus exige que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e também que ele é galardoador de todos que o buscam. Sabe, a nossa intenção ao estudarmos a Bíblia não é trazer explicações para todos os detalhes e resposta para todas as suas perguntas. Não. Nós precisamos viver crendo que Deus deixou a sua palavra como um manual do proprietário, para que nós possamos olhar, nos familiarizarmos com ele e alcançarmos o conhecimento daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu gostaria de encerrar o nosso programa hoje deixando essa frase para você aí, ó. Aprenda a conhecer o manual do proprietário, que é a Bíblia, que o Senhor nos deixou, aonde nós alcançamos, como disse Jesus, o conhecimento da vida eterna, porque fala dele mesmo. E a Bíblia diz que existe um caminho que Deus deixou para nós. E por meio desse caminho ele está à procura de homens e mulheres, para que juntos, eu e você, possamos seguir a Jesus, que é o caminho que Deus nos deixou a seguir, mas ele quer usar eu e você para juntos conectarmos pessoas com a eternidade. Jesus é a ponte que nos conecta de volta ao Pai, mas ele também quer usar eu e você, através desse programa, através de muitas coisas que nós temos na nossa vida, para alcançar pessoas para o reino de Deus. Por isso, não deixe de estar seguindo e juntamente conosco, aprendendo semana após semana, textos da Bíblia que nos dão um entendimento da importância de darmos ouvido à palavra de Deus, para não cairmos, como disse João, no erro de Caim, que praticou a injustiça, praticou o que era mal, porque deu ouvido ao seu próprio coração. Assim como disse o profeta Jeremias, quando nós damos ouvido ao nosso próprio coração, ele é enganoso e nos leva, muitas vezes, a nos afastar-se de Deus. Por isso eu gostaria de convidar você a vir semana após semana, onde nós vamos estudar os principais personagens bíblicos que nos dão o melhor entendimento daquilo que precisamos conhecer. Eu convido você a semana que vem para analisarmos a vida de Abraão, alguém que deu crédito às palavras de Deus e foi considerado um amigo de Deus, porque é isso que nós queremos fazer aqui semana após semana neste programa, onde estaremos lendo e entendendo a Bíblia, a palavra do Senhor.